RangerForce.com. Boa noite, pessoal. Boa noite. Mais uma vez aqui, a dupla que não é sertaneja. É a dupla Bira e Faria aqui, dois militares, tá? Mas nós não cantamos não, tá? Nós simplesmente colocamos fatos aí. E hoje nós temos coisa grande. E eu vou falar para vocês, muito obrigado pela atenção que vocês vão distribuir para nos ver, tá? E a continência aqui, do Faria para todos vocês, pro meu amigo e irmão Bira aqui também, tá? E eu vou deixar agora o Bira, né? Vou deixar não, eu falo sempre isso, né? Vou deixar. O canal é do Bira, vou fazer o Bira fazer as considerações iniciais. O canal é nosso. Que bom que você está com o microfone aí, que o pessoal vai poder te escutar, pelo menos agora. Não, vou te escutar assim, tá melhor. Bom, gente, são vários assuntos, né? Vou começar com um assunto aqui muito interessante, que é um assunto que eu até discuti com o Faria hoje, ele ganhou a discussão, porque toda hora acontece uma coisa, depois acontece outra, acontece uma coisa, acontece outra, e parece que o Major Olímpio agora realmente conseguiu a 27ª assinatura. Vamos ver aqui, o que eles têm para dizer para nós aqui. O senador Major Olímpio relatou que já há o número necessário de assinaturas no pedido de CPI para investigar a conduta do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O número de 27 assinaturas já havia sido atingido anteriormente, mas a senadora Maria do Carmo Alves voltou atrás e retirou sua assinatura. Em seu lugar, assinou o senador Eumano Ferrer. Segundo o Major Olímpio, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem obrigação de instalar a CPI, mas isso só ocorrerá se houver suficiente pressão popular. Major Olímpio disse: CPI lava togas, ninguém está acima da lei. É responsabilidade do Senado, sim, avaliar as condutas do Supremo. Que seja cumprido o regimento interno e instalada a CPI. A pressão da população agora é fundamental para acabarmos com o câncer da corrupção. Vamos passar o Brasil a limpo. Assista. E chegamos a 27 assinaturas, com a assinatura do senador Eumano Ferrer, que eu agradeço demais, o Brasil agradece, para a instalação da CPI, que vai apurar a conduta do presidente do Supremo Tribunal Federal, a Lava Togas. Precisava de 27 assinaturas. Foram conquistadas essas assinaturas. Agora vai ser protocolado. Pela Constituição, o presidente do Senado tem que instalar a CPI. Não adianta ele argumentar dizendo que não pode o Legislativo investigar o Judiciário. Pode sim, é nossa obrigação. Mas precisa que você, cidadão, acompanhe, pressione. Vamos fazer e vamos depurar o Supremo Tribunal Federal. Lava Jato deu uma limpada no Legislativo, no Executivo. É a hora e a vez da depuração da cúpula do Judiciário brasileiro. Vamos nessa! Parabéns, Brasil! Nós já temos as assinaturas. Olá, pessoal, não é conversa de louco, não. Eu sou os senadores do Muda Senado do Brasil. Está todo mundo reunido aqui agora, na luta pela instalação da CPI Lava Togas. Bom, daqui pra frente é muita batatinha pra pouco chopp,
Então já o mais importante ali já passou, né? Ali é meio que um replay da última vez, do último encontro que eles tiveram. Então, deixa eu só fazer um comentário, Pedro. Pessoal, a Maria do Carmo, né? Ela tirou a assinatura dela, aí o Armando Ferro assinou, aí voltou a ter 27 assinaturas, né? E agora não tem como Davi Alcolumbre dizer que porque eles pressionaram os parlamentares para tirarem a assinatura. E agora conseguiu mais uma assinatura do Armando Ferro e não tem porque Davi Alcolumbre falar não, isso é inconstitucional. Inconstitucional é o que o Superior Tribunal Federal está fazendo com a população brasileira. Isso sim é inconstitucional. Mira, tá contigo aí. Pessoal, no jeito que vai a coisa, parece que, vamos dizer assim, todo mundo tem medo todo mundo tem rabo preso. Então, pelo menos esses 27 senadores aí, a gente acredita que não tenha rabo preso, né? Então se eles não têm rabo preso, significa que eles podem assinar a lava-toga. E é como o senador, como é o nome dele mesmo? Olímpio, Major Olímpio falou. É obrigação deles, não é? É obrigação deles fazer a fiscalização. O executivo é fiscalizado pelo legislativo, né? O legislativo também é fiscalizado pelo judiciário, que também fiscaliza o executivo. E agora, em contrapartida, o legislativo fiscaliza o judiciário, porque senão ele não tem quem fiscalize ele pode fazer o que ele quiser. Eu acho que todo mundo pensa assim, né? Que a gente tem que ter uma fiscalização. Todos são fiscalizados até chegar no nível de autofiscalização. E quando começa a acontecer algumas coisas muito engraçadas, muito assim diferente, né? No mínimo suspeito, está na hora do Senado fazer o que ele nunca fez, que é investigar o judiciário. Não é isso aí, Faria? Positivo. Porque é o seguinte, pessoal, nós não podemos ter semideuses aqui no Superior Tribunal Federal, que é a maior corte que nós temos. Ou eles trabalham em prol da população brasileira, em prol da justiça, ou eles continuam da forma que eles estão. E a forma que eles estão hoje defendendo bandidos, soltando bandidos, principalmente Top e Gilmar Mendes é o principal. Eu vou falar para vocês, gente, a Suprema Corte, que teria que ser a Suprema Corte, é uma vergonha para nós, povo brasileiro. E graças a Deus, Pira, graças a Deus, o povo brasileiro está acordando para a política, verificando o que está acontecendo na política, e cada dia que passa, mais pessoas entram aí no YouTube para fazer live a respeito disso. Não são todos, é claro, tem muitos comunistas aí, né? Ainda tentando denegrir a imagem de Bolsonaro e o Moro, né? Sérgio Moro, né? Hoje o Moro deu uma entrevista dizendo que ele está mais forte do que nunca com Bolsonaro. Aí um garoto de fralda diz que Moro a uma canetada da demissão. Poxa, Sérgio Moro falou hoje, e hoje ele faz uma live dizendo que Moro está uma canetada da demissão. Esse cara, ó, alguém já viu esse garoto de fralda aí falar alguma coisa boa do governo? Não, eu não vi. A questão não é essa, não. Alguém já viu alguma coisa que esse cara falou que aconteceu? Por favor, apareça aí, ó. A gente deixa. Põe aí nos comentários se você soube de algo que ele falou que aconteceu.
algo, qualquer coisa, por favor, coloque nos comentários aí. Não, Bira, quando eu fiz um comentário a respeito desse garoto de fralda aí teve as 3, 4 pessoas, né, que colocaram no chat assim, não, mas tudo que o Ezra fala acontece. Então eu falei o nome dele, não era para falar. Tudo que esse garoto de fralda fala acontece. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, Faz uma relação. me mostra uma única coisa que esse garoto de fralda falou e tem acontecido. Se você falar, eu peço desculpa para ele. Mas mostra uma. Pergunta se respondeu para mim. Não vale a pena perder tempo com isso, não. Vamos em frente. Como você falou de tentar denegrir Bolsonaro, eu tô com um tweet aqui na minha frente. Eu tenho até que fazer uma meia-culpa, porque quando saiu o tweet do Carlos Bolsonaro, que foi um tweet muito, vamos dizer assim, penetrante, muito, que leva a gente a reflexão, no tweet dele tá... o tweet do dia 9 de setembro, aquele tweet que foi para... Tá? Que por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. Isso é certo, né? Que não tem como. Nós temos todo um Congresso para vencer, todo o Senado para vencer. Mas não mentiu, Bira. Aí, que almejamos. E se isso acontecer? Só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo, ou seja, só os caras tentando fazer o quê? Aparecer, ganhar cargo, etc e tal. E os que sempre nos dominaram, continuam nos dominando de jeito diferente. Exatamente. Exatamente. Agora, aí o que aconteceu? O irmão dele, depois que o pessoal do PT e a esquerdalha toda, essas folhas não sei do que, parece folha de papel higiênico, o estado de São Paulo lá, que São Paulo deveria condenar, mandar retirar o nome daquele tirar, porque São Paulo... O estado de São Paulo é o estado de São Paulo. Não deveria ter um jornal com o nome de São Paulo que fala as coisas que eles falam. Aí o Eduardo, numa sessão livre lá da Câmara, foi lá e falou isso aqui, ó. Olha só para a definição, presidente. A democracia é a pior forma de governo. Sabe quem falou essa frase? Winston Churchill. Se ele fosse deputado, filho do presidente, os opositores parariam por aí e não seguiriam a ler a mensagem, que termina, com exceção de todas as demais. O que o Carlos Bolsonaro falou não tem nada demais. Esses daí que até ontem estavam mandando dinheiro para Cuba, babando ovo de Fidel Castro, vendendo dinheiro para a Venezuela, amantes de ditaduras, são incapazes de repudiar o governo, a narcoditadura de Maduro, vem querer posar aqui diamante da democracia. Carlos Bolsonaro não falou nada demais. As coisas numa democracia demoram, porque exigem debate. Ele falou só isso. Não temos condições de mudar, né? Não temos condições de mudar o Brasil na velocidade em que gostaríamos, senhora presidente. Mais um minuto para concluir, por favor, presidente. Para concluir, deputado. Não consegue nem ouvir o contraditório, sem ficar quieto. Fica quieto e seja um pouquinho democrático, pelo menos na frente do público. O Carlos Bolsonaro falou simplesmente isso, presidente. Quem aqui não sabe disso? A gente debate, a gente fala. Por nós, teria outra velocidade, mas o tempo do Congresso não é o tempo da sociedade. Ponto. Agora os urubus podem continuar tripudiando aí e falando que defendem a liberdade, quando na verdade roubaram muito, entregaram para Maduro, entregaram para Cuba via Porto de Mariel, via Mais Médicos, e agora sim estamos tendo verdadeiramente uma democracia. Porque antes da eleição, só um candidato que foi para o segundo turno é que respeitava a liberdade de imprensa. O outro, que graças a Deus perdeu, falava em regular. Então viva o Brasil e viva as liberdades. Ele foi rápido, preciso e conciso. Rápido, preciso e conciso. Falou o que tinha que falar, ainda deu uns esculachos extra ali. Então, eu depois até fiquei pensando, depois que eu vi ele falando isso aí, eu só achei a oportunidade, o momento não era legal. Só isso que eu achei. O pai dele tá internado, né? Mas ele também deve estar frustrado com aquilo que o pai dele já vem fazendo aí e o povo não fala, né? Entendeu? Isso é verdade. E como numa Câmara de Vereadores também as coisas são enroladas também, né? Numa Câmara de Vereadores também é enrolado, né?
e com pouco recurso, com pouco tudo, e ele vê tudo aquilo que o pai dele poderia estar fazendo, estar em cima da cama de hospital, de repente bateu essa ideia na cabeça dele, ele fez esse desabafo. O que você acha? Eu vou discordar de você, Pira, em relação que não era o momento. Eu acho que era o momento, sim, porque ele é filho, né? Ele é filho do Bolsonaro, ele está vendo o que o pai dele está passando no hospital, e o pai dele, o Bolsonaro, gente, vamos falar literalmente, Bolsonaro praticamente deu a vida dele pro nosso país, tentando mudar o nosso país, e nós, povo, nós temos que ajudá-lo. Nós temos que ajudá-lo. Gente, a quarta cirurgia de Bolsonaro, eu vou falar para vocês, se fosse outro presidente, já teria desistido. Mas Bolsonaro não desiste, que é o caráter dele. Entendeu? Ele não vai desistir, gente. Se ele tiver que morrer pelo país, ele vai morrer. E nós temos que apoiar o Bolsonaro. Porque essa esquerda que está aí, eu vou falar para vocês, ó, se todo o dinheiro que fosse mandado, que foi mandado para Cuba, Venezuela, Nicarágua, África, tivesse revertido para dentro do nosso país, nós seríamos exemplo de saúde de SUS, nós seríamos exemplo no mundo inteiro. Nós seríamos exemplo de sala de aula, de estudo para essas crianças que aí estão. Nós seríamos exemplo para o mundo. Como o Bolsonaro fala, né? Olha o que nós temos, nós não somos. Olha o que Israel tem e eles são. O que eles não têm e eles são. Isso aí foi a melhor coisa que o Bolsonaro falou, esse tipo de comparação. Porque nós somos um país continental, gente. Agora, o Bolsonaro está cortando a mamata de todo mundo. Das ONGs, de emissoras, Le Rouanet, todo mundo está assistindo na tele, né? Porque vivia no... Bem bom, né? Agora que o Bolsonaro corta tudo isso para pegar esse dinheiro todo e reverter para a população, o PT cai de pau, né? Eu vou falar para vocês, ó, gente, não entra a ideia desses comunistas, desses socialistas na minha cabeça. Não entra, porque é o seguinte, ó, nós vivemos num padrão normal, né? Eu sou oficial da Força Aérea e tal, já na reserva, né, aposentado. O meu amigo aqui está na ativa ainda, mas está segurando as pontas lá, tá? E eu vou falar, nós, militares, jamais iremos ficar ricos. Nunca. Porque nós temos um patamar da nossa vida, nós temos um patamar com aquilo que nós ganhamos. Então é impossível um militar ficar rico. Como 5 presidentes militares que nós tivemos no país, todos faleceram pobres. E aí? Agora eu pergunto para vocês. E o PT? Hein? E o PT? Estão todos ricos. Agora estão descobrindo falcatrua uma atrás da outra, né? Essa coisa toda. E ó, eu vou falar para você, ainda vai descobrir muita coisa que nós não podemos nem imaginar. Lira, tá contigo aí.
Eu vou aproveitar que a gente está falando do Carlos Bolsonaro para matar mais uma pauta aqui. O Carlos Bolsonaro pede licença da Câmara para tratar de assuntos particulares. Tá aí na mídia marrom. Não remunerada. É não remunerada. É licença não remunerada. Tá na mídia marrom aí, né? E na quantidade de 120 audiências, que é mais ou menos 3 meses, 4 meses mais ou menos. 120 audiências por sessão legislativa. Então, 120 dias por sessão legislativa. Por exemplo, não conta sábado e domingo. Tem que contar 120 sessões legislativas. Tá. Por que ele está fazendo isso? Para ficar perto do pai dele. Ele está acompanhando o pai dele desde sábado, dia 7, e o presidente Jair Bolsonaro se internou em São Paulo, né? Para a quarta cirurgia. Então, tá para estar na mídia marrom que ele pediu afastamento da política. Como quem diz assim, vou sair logo aqui porque vai dar problema para mim, não sei o que. Não, nada a ver. Nada a ver, ele não pediu. Lembrando que o vereador não tem foro especial. Ele não precisa fazer isso. Ele quer manter o mandato dele, mas ele quer ajudar a cuidar do pai dele. Agora eu acho que ele está correto. Assim como se fosse meu pai também, eu pedi licença para cuidar. Entendeu? Então, se precisar, Bia, eu preciso de você aqui. Na hora, vai pedir uma licença especial aqui e partir para Manaus. Você está entendendo? Assim que a gente tem que fazer. Quando minha mãe ficou doente de câncer, eu ficava direto com ela ali. Estava dispensado do quartel. Você pode ir lá cuidar da sua mãe. Minha mãe, graças a Deus, está vivinha, está inteirinha. Teve que tirar um rim, né? Teve que tirar um rim. Mas dá para viver muito bem com outro rim se tiver uma alimentação saudável, etc. De qualquer forma, de qualquer maneira, o Carlos não pediu afastamento da Câmara dos Vereadores. Ele pediu a licença que ele tem direito para tratar de assuntos particulares, tá? No caso, a doença do pai dele, que todo mundo sabe que é a facada. Ok? Menos um ponto. E outra, né, Bira? Outra, que desde a facada, há um ano atrás, dia 6 de setembro de 2018, quem acompanhou o Bolsonaro, é claro, foi a primeira-dama, a Michele. Tanto é que num pronunciamento aí ela agradeceu o Carlos. E o Carlos, toda a cirurgia do pai, ele está lá 24 horas. Eu acho que isso aí é um verdadeiro filho. Agora... Só que a mídia marrom, como o Bira falou, a mídia marrom, ela deturpa o que o Carlos Bolsonaro está fazendo para o pai. Está contigo, Bira. E só lembrar também que os projetos do pai deles, né? O Eduardo está batendo na Câmara e o Flávio no Senado, né? A gente espera que sim, né? Que são aquilo que interessa para o pai dele, os projetos que ele colocou. Então o projeto da nova Previdência está lá com o Flávio e os outros projetos lá de segurança, da não sei o que lá, do Ministério Moro, tá com o Eduardo. Então os dois também estão bastante ocupados, inclusive o Vitor Hugo, inclusive a Joyce Halseman, inclusive todos eles, certo? Que são do PFL, estão correndo atrás desses projetos. E outra coisa, não tem adianta ficar em cima do Jair ali. Tem que deixar ele descansar agora, né? Deixa para ser Bolsonaro depois. Agora ele é o Jair paciente, né? E tem que ter muitos cuidados. Na live que nós vamos passar aqui, ele falou 3 minutinhos. E eu senti bem no meio da live ele dá uma respirada assim para poder continuar. Mas vamos em frente? E ele com a sonda no nariz, né, Bira? Ele tava com a sonda, a gente tava com a sonda no nariz. Então a gente tem falado aí, até no desabafo aí do Eduardo, a gente escutou como é que está a situação da esquerda aqui no Brasil. Né? Qualquer coisa que eles procuram, qualquer coisa que eles acham. Agora vamos ouvir aqui do analista lá, da Jovem Pan lá de Nova York. Vamos ouvir dele como é que anda a lembrança dos 11 de setembro, como é que foi em relação ao determinado partido lá de esquerda dos Estados Unidos. Que é como se fosse o PT daqui. Eis hoje a grande divisão na política americana, a essência da tal polarização. A esquerda cada vez mais despreza o legado americano, cospe na trajetória dessa grande nação, trata com desdém o país mais livre e próspero do mundo, como se fosse um antro de racismo, de preconceito, de injustiça.
Enquanto isso, os conservadores sentem orgulho da América e gratidão por terem nascido na época e na nação mais rica e livre da história. Os democratas preferem pagar pedágio para o politicamente correto e acham que é demonstração de sensibilidade usar eufemismos para poupar as minorias quando fazem algo de errado, ou mesmo quando cometem terríveis atentados terroristas. Os republicanos, em especial os apoiadores de Trump, não temem colocar os pingos nos is e dar nomes aos bois. Essa divisão ficou bem clara nesta quarta, quando o atentado do 11 de setembro completou 18 anos. Para Ilhan Omar, a democrata muçulmana, alguém fez algo. Eis a definição precisa, segundo a Fresh Face da esquerda, do que ocorreu naquele trágico 11 de setembro de 2001. Mas se você ousar criticar o antissemitismo de Omar e sua proximidade a grupos terroristas como Hamas, claro que isso só pode ser por preconceito. Um grupo de 19 terroristas islâmicos matou mais de 3.000 inocentes em nome de uma guerra santa por motivação religiosa. O ultra-esquerdista New York Times, por sua vez, apagou o tweet depois, mas o print é eterno, e muitos atacaram a postagem. Publicou uma mensagem e para o jornalzão progressista, aviões, vejam só, esses terríveis, causaram o 11 de setembro. São como os Decepticons dos Transformers, aviões que miram em prédios. Eu não sei como ainda temos aviões aos montes decolando todo santo dia por aí. Enquanto isso, o presidente Trump tweetou logo cedo uma mensagem estampando a bandeira americana, dizendo que nunca vamos esquecer do ocorrido, e seguiu em destaque na sua página o dia todo. Faltam objetividade, patriotismo e coragem aos democratas modernos. Sobra ingratidão e vitimismo. Os democratas deixaram figuras como Omar e as demais do tal esquadrão tomarem conta das bases da militância com todo o seu radicalismo. Os mais moderados do partido foram sendo expelidos e as lideranças não tiveram coragem de impor limites a esses radicais. As posturas visivelmente distintas nesse aniversário do ataque terrorista islâmico às Torres Gêmeas demonstraram um abismo que se abriu entre esquerda e direita. Os esquerdistas que querem, como disse Obama, mudar fundamentalmente a América, simplesmente não amam de verdade o seu país. Acham que a América é tão excepcional como qualquer outro país, também nas palavras do próprio Obama. O anti-americanismo é uma doença dos ressentidos, uma patologia dos invejosos. Que a esquerda americana tenha se deixado dominar por esse sentimento mesquinho é algo realmente espantoso e preocupante. Mas não surpreende tanto assim o fato de Trump ser o presidente e com boas chances de reeleição, não é mesmo? Pois é, para você ver então. A gente fala aqui da facada do Bolsonaro em relação... Até durante uma das sessões ali teve um senador, eu não sei se é um senador, se é um deputado, nem me interessa saber quem que falou de faca news, né? Que a facada do Bolsonaro não existiu. Pra você ter a ideia do nível de... Mas aí você está falando de um presidente, está falando de uma pessoa, né? Agora você imagina 3.000 pessoas que morreram por causa de um atentado suicida, né? De 19... No 11 de setembro. Por causa de 19... bandidos, terroristas. Eu sei, mas eu falei que foram 19 terroristas. Entendeu? Eu falei, são 19 terroristas que se articularam, aprenderam a voar, planejaram aquilo com muito afinco, e para eles pros como é que chama? Pros democratas é como se fosse uma vitória. Imagina, agora entenda você que o seu país teve 3.000 pessoas que morreram entre imigrantes americanos natos, e que atacou o centro da comunidade vamos dizer assim, econômica dos Estados Unidos, e as pessoas fazem que não viu, a outra diz alguém fez alguma coisa, aí no outro jornal coloca lá que aviões atacaram os aviões atacaram o prédio, não foi o terrorista que jogou o avião no prédio, não. Cara, olha, esse esquerdismo é doença, você não acha? Concordo, eu falo pra você, isso não entra na minha cabeça.
Até no final aí nós vamos mostrar aí um ex-ministro da Dilma as barbaridades que ele falou. Até mandei pro Bira aí, tá? E a Érica Cocai, Bira, eu sei que eu mandei para você mais cedo, aí você mandou novamente para mim aqui. A Érica Cocai, você vai ter que... Você vai falar no final? Vou falar sobre a Érica Cocai. Como é que eu não vou falar? Tem que falar. Mais alguma coisa? Não. Vamos lá. Então vamos mudar um pouco de assunto. Então a gente falou das manifestações do dia 11. Por que falamos hoje no dia 12? Porque elas aconteceram de ontem para hoje, né? As manifestações normais aconteceram, o presidente foi lá, fez todo... Agora, aí saíram os jornais e aí respingou no dia de hoje. Bom, o que acontece com o funcionário quando você fala para ele, olha só, eu não quero que você faça isso agora. Aí ele vai lá e faz. O que acontece com um funcionário teu? Você tem um funcionário assim, Faria? Você fala para ele, ó, demitido. Então, vamos ouvir o que aconteceu com uma determinada pessoa do governo Bolsonaro. Para depois não dizer que o Bolsonaro fica passando a mão na cabeça dos outros, etc. e tal. Muito de afirmar isso, mas a proposta do governo federal estava muito centrada nessa nova CPMF. A ideia era criar aí um novo imposto sobre transações financeiras que reduziria o percentual pago pelos empresários da alíquota previdenciária dos trabalhadores. O argumento, inclusive, era de que isso poderia favorecer a geração de empregos no país, mas o contribuinte não sentiria essa questão diretamente. Não seria tirado o imposto para colocar um outro, como cobra o presidente Bolsonaro. E assim, a gente tem dito muito aqui também no jornal, o governo gosta de julgar balões de ensaio. Se a proposta é bem recebida, aí sim encampa a proposta. Se não é bem recebida, como foi aí essa nova questão em torno da CPMF, o governo acaba desistindo da matéria. Então, assim, o governo ele não desistiu ainda. A sinalização que vem do Ministério da Economia é que eles ainda estão trabalhando com essa forma de cobrança. A CPMF, ninguém gosta mais desse nome, porque é um nome quase que maldito, seja aqui no Palácio Planalto ou lá no Congresso Nacional, mas a ideia é trabalhar um imposto semelhante. Mas primeiro vai ter que convencer o presidente Jair Bolsonaro, que nas redes sociais já disse por diversas vezes desde ontem que CPMF não existe, não vai passar no governo dele e que ele não aceita também aumento de carga tributária. Esse aqui é um. Deixa eu ver se o outro está aqui embaixo. O nome do senhor é o senhor... Microfone. O nome desse rapaz aqui, ele... Deixa eu ver aqui. Não está aqui nesse documento. Aqui está só mostrando um gráfico que eu podia até mostrar aqui, mas eu não vou mostrar não. Vamos ver lá já a próxima, que eu acho que na próxima sai o nome dele. É o secretário aqui. Vamos lá. Olha, a procura, né, a definição de um novo nome é esperado com ansiedade aqui em Brasília. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele está passando o dia hoje em reuniões internas e de manhã se reuniu exatamente com o adjunto lá da Receita Federal, Marcelo Souza Silva, que fica no cargo, fica à frente da Receita Federal até que seja indicado um novo titular. Vale ressaltar que hoje foi discutida a questão em torno da reforma tributária. O governo tem aí uma sinalização, esperava encaminhar nos próximos dias a proposta ao Congresso Nacional. Só para cortar aqui, o nome do camarada é Marco Cinto, ele era secretário da Receita Federal e foi demitido porque apresentou uma proposta de CPMF num fórum que ele foi lá. Sinalização que se tem é que pode demorar mais um pouco do que era esperado inicialmente. O ministro Paulo Guedes está fazendo contatos, está conversando com pessoas, mas a expectativa é de que o nome só seja anunciado mesmo depois que o presidente Jair Bolsonaro retornar aqui para Brasília. O presidente ainda está internado, amanhã ele reassume, né, a presidência da República. O Hamilton Mourão, que é o vice-presidente, até hoje ele é o presidente em exercício.
exercício. Por isso, a expectativa é de que a partir de amanhã as conversas com os ministros elas sejam mais frequentes. Agora, o presidente não parou em nenhum momento de conversar por mensagens com os ministros. Ontem mesmo ele esteve em contato direto com Paulo Guedes, em contato com ministros aqui do Palácio do Planalto, exatamente para definir essa questão. Agora, não quer dizer que o governo desistiu dessa história da CPMF, não. A área econômica ainda avalia que é um imposto importante, que é um imposto fácil de ser cobrado. Por isso, tanta chateação lá no Congresso Nacional, porque eles querem uma proposta alternativa. O presidente Bolsonaro ele já deixou muito claro que não é a favor, é contra a CPMF, ela não vai votar, e também ele é contra a possibilidade de aumento da carga tributária. O que o presidente tem dito nos últimos tempos? Que ele aceita discutir alternativas, mas para colocar um imposto novo é preciso apresentar para ele provas de que um outro imposto vai ser tirado, porque ele aceita substituir impostos, não aceita a criação de uma nova modalidade. E a proposta só vai ser aprovada, só vai ser anunciada, só vai ser sinalizada e encaminhada ao Congresso Nacional depois do sinal verde do presidente Jair Bolsonaro. Por isso, a irritação da questão em torno da nova CPMF ter sido anunciada essa semana aqui em Brasília, inclusive com percentuais de alíquotas. Então, isso trouxe muita irritação aqui internamente, por isso que Marco Sintra caiu, e a expectativa é de que não seja muito fácil escolher um nome, não, porque precisa do sinal verde do presidente Bolsonaro e precisa passar pelo crivo também lá do ministro da Economia, Paulo Guedes. Bom, o que você acha aí, Faria? Olha, pessoal, essa CMPE, ela existiu no passado. Ou seja, qualquer coisa que você fizesse financeiramente no banco, ou seja, um depósito, ou seja, uma retirada, era cobrado um imposto. E Bolsonaro, na campanha dele, ele falou que não ia existir mais CMPF. E o Bolsonaro, mesmo hospitalizado, ele continua com a mesma ideia que foi a campanha dele, né? Não criar novos tributos. E esse Marco Sintra aí, como o Bira falou, ele foi aí numa palestra aí, e ele falou sem que Paulo Guedes soubesse. Quer dizer, ele pegou a frente, né? Tanto é que o Bolsonaro pediu para o Paulo Guedes demitir o Marco Sintra, né? E ele foi demitido. É porque ele não estava de acordo com o governo. Então, quer dizer, aí eu pergunto pra você, moleque de fralda, por que você não coloca isso nas tuas lives, hein, moleque de fralda? Hein? Que você só reclama. Vamos lá, tá na hora de colocar o que o Bolsonaro tá fazendo, ou não? Pessoal, agora vou deixar com o Vira aí. Vai lá, Vira. Só vou mostrar pro pessoal aqui, ó, a cara do caboclo, ó, e a maneira que ele fez essa proposta aqui e tal, né, e mostrou como é que seria, os 2 milhões de empregados, mudança enfrenta pouca rejeição, não sei o que lá. Foi isso que ele fez. Ele fez isso sem autorização, até onde eu sei. Como ele fez sem autorização... Não, até onde eu sei também é a mesma coisa. Aí, tô falando, o microfone tá aqui. Aí, como ele fez isso sem autorização, o que acontece? Ele tomou um bilhete azul, né? Agora, o cara era muito bem preparado, tá? Bilhete vermelho, né, Bia? Bilhete azul, bilhete vermelho, tanto faz. Ele tomou um bilhete azul que a gente fala na empresa para ir embora, né? Para sacar fora. Por quê? Porque ele maculou o governo e deu pano para manga para a esquerda, né? Aí agora, se existia a mesma vontade de colocar essa CP, agora o Bolsonaro está com muito menos vontade de colocar, depois dessa rasteira aí, né? Vamos em frente. Pessoal, tem um movimento aí tentando fazer com que volte, né, tem um movimento tentando tirar o foro privilegiado, deixar só para poucas pessoas, por exemplo, presidente, PGR, presidente do STF e assim sucessivamente, para pouquíssimos. Mas vamos escutar o que a Regina Duarte tem para falar para a gente aqui. Se vocês não viram esse vídeo ainda,
Ele está correndo pela internet. A gente tem por aqui. Quiser, a gente manda. Ah, eu vi. Quinta-feira, acontece em Brasília um julgamento da maior importância para o Brasil, para o nosso futuro. Os ministros do Supremo vão votar a restrição do foro privilegiado. Todo mundo já sabe que sem a restrição do foro privilegiado, nós vamos permanecer admitindo a impunidade e a vitória dos bandidos. Eu estou aqui para pedir a você que compartilhe esse vídeo. Pedimos ao Supremo que fique firme, que tome a sábia decisão de restringir o foro privilegiado. A Constituição diz que a lei é para todos, mas para 37 mil políticos isso não vale. Tá certo isso? O que você acha, Faria? Não está certo. Todos nós estamos subordinados à lei. Isso aí não está certo, porque eu falei para você no início da live. Gente, semideuses, eles só existiram na mitologia grega. Nós não temos semideuses aqui no país. Todos têm que estar subordinados à lei. Fez merda? Responda pela merda que fez. Porque é inadmissível se nós, povo, nós respondemos à lei, por que o Superior Tribunal Federal, que faz as cacas todinha que eles vêm fazendo aí há muito tempo, eles não podem responder à lei? Eu sou contra o privilégio de parlamentares, sou contra. Eu acho que todo mundo é igual a todo mundo, independente de cor, de pele, de idioma, todo mundo tem que estar abaixo da lei, porque se não houver a lei, o país nenhum vai para frente. O quartel, as bases que nós, militares, falamos, existe uma hierarquia. E no governo também existe uma hierarquia. E o comandante maior das Forças Armadas é o presidente, que está lutando por esse país. O que eu falei, literalmente, ele praticamente deu a vida para esse país. Só se for muito débil mental para não perceber isso daí. Só se for muito débil mental, como existe débeis mentais aí, comunistas aí, que eu já falei que na minha cabeça não entra o pensamento deles. Poxa, gente, pela primeira vez nós temos um presidente de verdade que está brigando pelo melhor da nação. Vamos observar isso daí. Vamos ver aí o que o Bolsonaro está passando. Tá? Eu vi uma vez uma live do Bolsonaro que o Bolsonaro estava chorando. Porque ele não conseguia atingir o objetivo dele. E para Bolsonaro atingir o objetivo dele, nós temos que apoiá-lo. Bira, tá contigo aí. Com certeza. Então, se não foi nessa quinta agora, vai ser na quinta que vem, mas vai ser uma quinta-feira. E a gente tem que procurar a pauta lá do STF para dar uma olhada lá e encher a caixa de e-mail desses camaradas aí, para que eles, entendeu? Veja que a população, mas estourar mesmo a caixa de e-mail deles. É só pegar, entrar lá no site do STF, lá tem um e-mail de cada um dos ministros, entendeu? E pega lá e enche a caixa de e-mail dele. Mano, pede para um colega, pede para outro, eu costumo mandar. Eu já fiz aqui no meu Google, já fiz uma lista, quando eu quero, tô vendo que algum projeto tal, eu já mando tudo. Como eu cobro a minha senadora aqui do meu estado, que é a Simone Tebet, e cobro os outros senadores também, que são senadores da República, eles não são senadores dos estados, né? Brasil, vamos em frente? Olha, uma notícia interessante, mas assim, perigosa. É sobre a OEA e o Brasil.
Organização dos Estados Americanos, o governo brasileiro apoiou o autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, no pedido para convocar a consulta ao Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. O pedido foi chancelado nesta quarta-feira por 12 dos 19 países que participam do acordo. A decisão prevê que a reunião dos ministros das Relações Exteriores dos membros deve ser convocada para a segunda quinzena de novembro para tomar uma decisão. O tratado estabelece defesa mútua dos países participantes em caso de ataques externos. Na prática, se o tratado for acionado, Brasil e Estados Unidos, por exemplo, podem intervir na Venezuela com respaldo legal. No texto da resolução que pede a convocação do órgão que consulta o tratado, os países afirmam que a crise na Venezuela tem um impacto desestabilizador e representa uma ameaça à paz e à segurança no hemisfério. O representante brasileiro na Organização dos Estados Americanos, Fernando Simas Magalhães, acusou o governo venezuelano de proteger criminosos e ressaltou a importância de uma atuação internacional conjunta. A ditadura Nicolás Maduro provê refúgio a esses criminosos e se beneficia de uma corrupção generalizada, do narcotráfico, do tráfico de pessoas, da lavagem do dinheiro e do terrorismo. O combate a esses crimes depende de esforço internacional coordenado. Nesse sentido, devemos buscar fortalecer a colaboração entre nossas agências de inteligência e segurança por meio do intercâmbio ágil de informações. Por outro lado, devemos buscar também um esforço adicional para estabelecer normativa internacional que defina o terrorismo e que forneça um direcionamento preciso para que nossos países possam agir em conjunto. Fernando votou contra uma emenda proposta pela Costa Rica, que também apoiava o chamado da reunião de consulta, mas limitava as ações internacionais a intervenções pacíficas, excluindo a possibilidade do uso da força armada. A ala militar do governo Bolsonaro se opõe a uma intervenção bélica em território venezuelano e defende as vias diplomáticas. Nicolás Maduro havia removido Caracas do tratado em 2012, mas o governo interino de Juan Guaidó conduziu o país de volta ao bloco. O que ele falou no final sobre ala militar, não tem nada de ala militar, presta atenção. Nosso país tem uma Constituição, certo? Lá diz que nós respeitamos a autodeterminação dos povos, certo? Portanto, nós somos um país de defesa nacional. Os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos projeta poder sobre os outros países em nome da liberdade. É o que ele diz na Constituição dele. Então, a questão é a seguinte. Se o Congresso der ordem, né, se o STF carimbar, as Forças Armadas partem, por ordem do Presidente da República. Primeiro, o Presidente da República tem que ir ao Congresso. O Congresso tem que aprovar o ato de guerra. Depois desse ato de guerra é ratificado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o jurídico, né, que é a parte jurídica, e depois é feito deslocamento de tropa para aquela região. Aliás, deslocamento de tropa não, que já tem tropa naquela região. Né? Então é feita a ordem de operações, vai ver onde é que vai ser, como é que vai ser feito. Então, eu não falo pelo Exército, eu estou falando o que é previsto, né? Estou falando o que acontece para você ter uma guerra. Mas se, por exemplo, a Venezuela atacasse o Brasil e fosse um ataque de vulta, né? Aí, ou estivesse reunindo meios na fronteira constituídos, dando a intenção de que vai atacar, aí pode ser feito um ataque prévio. Isso foi o que eu aprendi durante minha carreira, né? Então, são essas maneiras aí que você pode fazer, são os motivos que você está vendo que ele vai te atacar, você está vendo que ele está vindo para cima de você, você vai esperar ele atacar? Não, você vai atacar primeiro, vai tomar a iniciativa no combate. Mas não é que a ala militar seja contra, não é contra, não é assim. A ala militar não diz nada. A ala militar faz parte do governo. O governo que tem que dizer sim e tem que procurar a autorização do povo, que é o Senado e a Câmara dos Deputados, ratificado pelo STF. É isso aí. Pessoal, só que está chegando no limite, eu concordo com o que o Bira falou aqui, só que está chegando no limite que nós, brasileiros, estamos sofrendo as consequências. Devido ao povo que está passando fome na Venezuela, e cada dia que passa é mais venezuelanos entrando dentro do país, nós temos os nossos problemas internos. É claro que eu sou... eu quero que o povo venezuelano tenha uma vida decente, mas está nos afetando, né? Vamos falar a verdade, está nos afetando. E eu acho que isso aí está durando até muito tempo, porque
O Maduro, quando o PT vai na Venezuela, lá, participa de jantar, de almoço, eles têm as melhores comidas. Mas o povo está matando cachorro a grito, está matando gato a grito. Não tem mais, não vou dizer para você, daqui a pouco nós vamos ter que exportar cães para a Venezuela quando resolver esse problema, porque cão e gato virou comida, tá? Tá na hora de resolver esse problema. Olha, eu acho que até ultrapassou a hora de resolver esse problema. Só que é aquela coisa, né? Maduro, ele promoveu mais de 1000 generais. Aí eles têm um salário melhor, têm uma vida melhor. E você acha que esses caras estão pensando negativo? Estão pensando. E eu espero que se os Estados Unidos for entrar nessa mesmo, ele não realiza que nem a Baía dos Porcos, né? Que foi uma derrota fragorosa lá. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas vamos em frente, que nós estamos com 50 minutos. Vamos lá. Tá? Mais uma boa notícia aí. A PRF, junto com a ministra Damares, fizeram o projeto Mapear contra a prostituição infantil juvenil. Reforço no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Polícia Rodoviária Federal e Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vão trabalhar juntos para enfrentar esse tipo de crime nas estradas. A ideia do acordo assinado nesta quarta-feira é que a PRF e o Ministério troquem informações sobre o tema e trabalhem conjuntamente em campanhas de conscientização no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. O acordo prevê ainda a ampliação do projeto Mapear, que detecta trechos vulneráveis à exploração nas rodovias brasileiras. A partir desses dados, o governo federal promove ações preventivas e de repressão ao crime. Trabalho com o projeto Mapear há muitos anos. É dele que a gente tem buscado fontes e informações, inclusive, para que o Congresso Nacional conduza as propostas legislativas e para que o Executivo também trabalhe. É, para mim, a fonte mais segura de informação no tocante à exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Lembrando que a Polícia Rodoviária Federal, ela tem um papel muito mais transcendente do que o mero patrulhamento das nossas rodovias federais, não está apenas lá aplicando multas ou se preocupando com infrações de trânsito. Por essa presença no país inteiro, pode atuar muito significativamente na proteção, né, dessas pessoas que se encontram em situações vulneráveis. Às vezes, não é incomum nós vemos pessoas nessa condição até nas estradas, né? Com quase 3... Então, pessoal, isso aí é uma coisa que a gente que viaja bastante aí, anda por aí, principalmente quem desce ou sobe do sul para cá, quem passa pelo Rio de Janeiro, é triste a gente ver aqueles meninos no meio do nada lá, o caminhoneiro pega, aí fala, onde é que você fica? Eu fico aqui nessa encruzilhada, aí deixa na encruzilhada de volta, e daqui a pouco pega outro caminhoneiro, morre, é sequestrado, morre de doença venérea, o próprio caminhoneiro pega doença venérea, isso não é vida, né? Então, esse mapear costuma pegar essas pessoas, essas crianças, na maioria são meninas, mas tem meninos também, e costuma dar levar para a família de origem e tentar reincluir na família para sair dessa situação de vulnerabilidade. Falei. Olha, pessoal, eu vou falar uma coisa para você. Tinha um dito popular em Belém, quando eu servi em Belém. Eu morava, né, era solteiro, morava dentro da base. Você saía de dia na cidade, as meninas de uniforme indo para a escola, meninas de menores, né, indo para a escola. Aí você saía à noite, você ia para um barzinho com os amigos, tomar uma cervejinha. Aquela mesma menina que estava de uniforme, que é de menor de idade,
ela se dia à noite. Eu nunca fui chorar. Tá? Eu até fiquei levar uma menina para casa, né? Fui falar para ela assim, mas isso é triste. Mas quando eu cheguei na casa dela, eu entendi tudo. Aqui em Belém existe muita casa de madeira, sabe? Casa assim, paupérrima. E aí eu entendi, mas eu peguei, não, comigo não tem. Então, pessoal, eu acho que o seguinte, também tem que partir de cada um desses caminhoneiros, como o Lira falou aí na estrada, partir de cada um, cara. Tem que respeitar. Família é muito importante. Até o Bira aí vai colocar um áudio aí da Érica Pucay, que eu vou falar para vocês, gente. É um vídeo até já faz um tempinho que ela colocou na rede, mas é atual pelo pensamento da Érica Pucay. É um vídeo atual pelo pensamento que ela tem até hoje. Destruir a família, que é a coisa mais importante que nós temos, né, Bia? Mas antes eu vou chegar aqui no Alexandre Garcia, tá? Porque tá na ordem, tá? Não. Segue a sequência para dizer que nós vamos colocar. Sim. Alexandre Garcia, fazendo suas análises do dia 12. Bom dia. O presidente Bolsonaro está usando agora, de novo, sonda nasogástrica, como aconteceu na outra cirurgia. A mesma coisa, o intestino dele fica paralisado, o ilho paralisado, uma coisa assim, não tem paralítico, né? O estômago reage, os intestinos reagem porque foram mexidos lá na hora de afastar as aderências, né, de botar a tela para eliminar a hérnia, então eles reagem e ficam paralisados. E a sonda nasogástrica serve para aliviar os gases, né? Ele está recebendo alimentação venal, né, endovenosa, né? Mas está firme, ele tanto que tuitou a razão da saída do secretário da Receita, Marco Sintra. Uma pena, eu lamento, né? Mas ele disse, a CPMF derrubou Marco Sintra. A ideia dele era voltar com esse imposto, o presidente discordava e o Congresso discordou, né? Discordou de um modo assim bem marcante. Então ele perdeu, o secretário da Receita, perdeu a condição de ser o negociador de reforma tributária em nome do governo no Congresso. Então saiu, embora ele tenha sido deputado federal, né? Já foi vereador em São Paulo, é uma pessoa política também, um grande economista, formado em Harvard. Pena que a gente ainda não acertou no trigo, nós estamos com quase 5 milhões e meio de tão inteligente, tão moderno como a agricultura brasileira. A expansão da área foi de 2% e a expansão da tonelagem de grãos foi de 6,5% quase. E expansão da área na Bahia e em Mato Grosso, né? Caiu a soja caiu 3,6% e ainda assim a produção cresceu 6,4%. Imagina que são 242 milhões de toneladas. Vai dizer para um europeu que logo ali no governo Collor, no início dos anos 90, a produção era abaixo de 60 milhões de toneladas. E agora 242 milhões, ou seja, multiplicou-se por 4 nesse período. Ninguém acreditaria, né? É a pujança do campo brasileiro. Pena que a gente ainda não acertou no trigo, nós estamos com quase 5 milhões e meio de toneladas de trigo, mas a gente precisa de 12 milhões de toneladas para comer o nosso pão. Mas uma boa notícia é que o cheque especial, que cobra um juro tão alto, segundo o SPC e os dirigentes lojistas, só 20% dos brasileiros estão usando um cheque especial nesses últimos 12 meses. E só 8% deles usaram todos os meses. O juro é
é gigantesco. Eu conversei com um diretor, um experiente, veterano, membro do Ministério Público, diretor da Associação Nacional dos Procuradores da República, que ofereceram aquela lista tríplice que não foi seguida pelo presidente, e esse diretor me dizendo que foi uma puerilidade corporativa fazer isso, porque não tem nada previsto em lei nem na Constituição, foi invenção do governo do PT, e que, no entanto, o presidente da República, sem conhecer esse Aras, que nem votou nele, né, escolheu, e que foi a melhor escolha que o presidente poderia ter feito. Que ele é um moderado, é um estudioso, é um imperativo trabalhador, é discreto, né, é conhecedor do seu trabalho, né, e o Ministério Público vai estar em boas mãos. Ele, aliás, o nome dele foi lido ontem no Senado, pelo presidente do Senado, a indicação do presidente, e agora tramita normalmente, né, e já há indicações de que sim, vai ser aprovado depois da sabatina. De Brasília, Alexandre Garcia. Deixa eu ver aqui agora o que nós temos. Temos a live do presidente e depois a Damares, tá? Vamos deixar esse do ministro, da Dilma e aqueles outros dois para outro dia, senão já bateu 1 hora já. Você quer... Mas desse ex-ministro da Dilma aí, cara, né, ex-ministro atual aí, eu achei um fato importante, Pedro. Você quer pular a live do presidente? Você vai pular a live do presidente, então? Então vamos fazer os dois. Olha aí, live do presidente. São Paulo, quinta-feira, 12 de setembro, 19 horas. Essa live não pode durar mais que 2 minutos por determinação médica. Então vamos lá. Apenas me apresento agora, não quebrar a rotina. Como toda semana temos muita coisa boa a informar ao Brasil. Por exemplo, informaríamos com detalhes agora que passa para a semana que vem. A medida provisória da liberdade estudantil, onde o jovem vai poder tirar sua carteira de estudante na internet ou de graça na Caixa Econômica Federal. Temos agora a frequência escolar recorde para fins de Bolsa Família. Também assinamos a medida provisória que fala da pensão vitalícia para crianças com microcefalia causada pelo Zika vírus. Falaríamos também recorde da apreensão de cocaína, com toda certeza uma relação direta com o número de mortes violentas no Brasil. Mais droga apreendida, menos mortes. Recebimento da nossa Força Aérea Brasileira do KC-390 e do primeiro aviação de caça Gripe. Isenção de vistos tem, mês após mês, influenciado positivamente nos números do turismo, bem como negócios no Brasil. A China habilitando 25 novos frigoríficos. Hoje pela manhã recebi a visita de uma pessoa que salvou minha vida, juntamente com seus colegas, lá em Rio de Fora. O Dr. Luiz Henrique Borsato foi chefe da equipe médica lá naquele 6 de setembro do ano passado, onde ele conta com detalhes por questão de milímetros. A faca não atingiu pontos vitais. Ela passou milímetros da veia cava, do fígado, do estômago, do coração. Então, uma visita que eu não tinha como não me emocionar. Então, o Dr. Luiz Henrique Borsato, equipe médica da Caixa de Fora, muito obrigado mais uma vez a todos vocês. E nesse bate-papo, em 3 minutos, estava ao meu lado também o doutor Antônio Luiz Macedo, que agora trabalha aqui no Vila Nova Star, o hospital da Redditor. Ele me atendeu no passado no Albert Einstein. Eu agradeço esses 2 profissionais pela minha vida, a Deus em primeiro lugar, e nós temos uma missão: ajudar a mudar o destino desse grande país chamado Brasil. Então, a todos vocês, muito obrigado pela oportunidade. Até quinta-feira, se Deus quiser.
uma live aí com boas notícias, como sempre estamos fazendo. Boa noite. Essa foi a live do presidente, né, dando algumas coisas que já aconteceram. Mas vamos passar aí pro ministro da Dilma, ex-ministro da Dilma, que senão faria... Antes de você passar, eu gostaria de alertar todos a barbaridade que esse ex-ministro falou. Coloca aí, Vitor. Acho que vai ter intervalo, mas qualquer coisa eu dou um pulinho no intervalo. Pode ser que tenha intervalo. Nos porões parlamentares, deputados de esquerda articulam-se contra a Lava Jato. E o primeiro alvo para enfraquecer os pilares da maior operação contra a corrupção do mundo é o coordenador da Força Tarefa, Deltan Dallagnol. Eu, naquele dia, depois sofri uma pressão dos deputados moristas, chamei o Dallagnol de cretino, depois tive que retirar. Retirei, para não criar problemas, eu quero recolocar. O Dallagnol é um cretino. Deputado Rogério, apenas para Vossa Excelência não se sentir só, Dallagnol é um cretino. Antes de assistir esse vídeo, eu vou pedir para você pausar e fazer uma oração pedindo a Deus muita paz de espírito. Porque o que eu vou mostrar aqui é revoltante. Então eu já estou avisando de antemão. Parlamentares de esquerda se reuniram em uma audiência na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público para escutarem o editor executivo Leandro Demore do Intercept Brasil. A audiência foi apenas de fachada, já que o objetivo central foi discutir como derrubar o coordenador da Força Tarefa, Deltan Dallagnol, já que o mesmo encontra-se mais enfraquecido do que nunca. No Twitter, a deputada Érica Cocaia afirmou: parlamentares que debatem irregularidades no âmbito da Lava Jato, agora na Câmara, vão apresentar requerimento de afastamento imediato de Deltan Dallagnol ao Conselho Nacional do Ministério Público, com base em tudo que vem sendo revelado pela hashtag VazaJato, hashtag DelataDeltan. No começo eu estava com dúvidas sobre o real objetivo desta audiência. Porém, quando o deputado Rogério Correia, o mesmo que chamou o procurador Deltan Dallagnol de cretino, abriu a boca, tudo ficou claro. O STF e a Justiça vão limpar a barra de coisas desse tipo sem ter a coragem de agir. E o Congresso Nacional também, né? Até quando que o Congresso Nacional vai esperar que essas coisas engrossem mais para tomar uma atitude? Eu espero que essa semana a gente tenha uma resposta firme através da instalação de uma comissão parlamentar de inquérito e de um requerimento desta comissão que indique ao Conselho do Ministério Público o afastamento imediato do procurador Dallagnol, chefe da Lava Jato. No mínimo, o presidente Lula merecia a anulação de todo esse procedimento e um reinício de um processo, caso houvesse necessidade de reiniciar. Mas é óbvio que é um perseguido político hoje. Grande parte do povo brasileiro já percebeu que o material vazado da Lava Jato divulgado pelo ativista Glenn Greenwald tinha como justificativa um processo contra a maior instituição em combate à corrupção do mundo. Portanto, essa Vaza Jato, desde o início, mostrou-se mais como um instrumento para livrar os políticos da cadeia. E pasmem, segundo o jurista e advogado Eugênio Aragão, que foi ministro da Justiça no governo Dilma Rousseff, os culpados da invasão não são os hackers, mas sim dos ministros e dos procuradores da Lava Jato. Em primeiro lugar, eu não vejo em momento nenhum que a revelação, e não só a revelação, o processo de busca dessas mensagens, seja lá qual foi, se foi por hacker, se foi, seja lá como essas mensagens chegaram às mãos, não tem absolutamente nada de criminoso. Por uma razão muito simples. Essas conversas todas foram feitas a partir de dispositivos funcionais. Celulares funcionais. Se ele pouco se lixa, sabe, consciente de que o seu celular pode ser invadido, e ele pouco se lixa, não dá a mínima bola
e deixa segredos de serviço dentro do seu celular, se esses segredos forem quebrados, o responsável não é, em primeira linha, quem os quebrou, e sim quem deixou aquele segredo ali para ser quebrado. Quer falar alguma coisa sigilosa que não pode ser, vamos dizer, colocada a público, encontre-se pessoalmente com aquela pessoa, pegue o seu celular, deixa na antessala, para ninguém ficar sabendo o que você está falando, se é segredo de serviço. Essa foi foda. Vai para a lista aí de coisas ridículas combinadas pela esquerda. Como eu vejo uma lógica no assalto. Essa podia ser ministro da Dilma, né? É o gabarito dela. Segundo a lógica da esquerda, uma lógica completamente distorcida, os fascistas tomaram o país utilizando-se da Lava Jato, derrubando Dilma, prendendo Lula e elegendo Bolsonaro. Acho que depois de 13 anos no poder, criou-se um ego tão grande que eles rejeitam a possibilidade de perderem nas urnas. Parece piada, mas esses políticos querem que os investigadores sejam investigados. E se não houver nenhuma resposta das instituições, eles mesmos estão dispostos a serem os juízes. Eles entraram com requerimento no Conselho Nacional do Ministério Público, exigindo o afastamento imediato do coordenador da Força Tarefa, Deltan Dallagnol. E estão colhendo as assinaturas para instaurar uma CPI contra a Lava Jato. Porque vocês mudaram a Lava Jato para Vaza Jato. E essa troca de palavra deve incomodar muito. Porque, de fato, divulgar hoje o que foram a promiscuidade, o conluio articulado para cometer fraudes no Brasil, é criminoso. Então, o afastamento, aliás, a prisão do Lula é fraudulenta. A terceira fraude foi a eleição do Bolsonaro. Porque a eleição do Bolsonaro, ela se deu neste ambiente, onde a Lava Jato foi o principal instrumento usado para fazer essa arquitetura dessas três fraudes. Afastamento da presidenta Dilma, prisão do Lula e o processo eleitoral, então, que se deu nessas condições, que só deu o resultado como está por causa... Não, isso aqui é sofrimento mental, né, cara? A pessoa tentar distorcer o meu cérebro aqui, não. Mas vamos ver um outro pensamento. Então, vamos ver para onde é que que eles querem fazer da gente. Vamos ver o que eles querem fazer da gente, da família. Vamos ver? Ah, não, a Érica Cocá, que você vai colocar? Lá, logo em seguida. Bom, pessoal, esse vídeo já está há um tempo na internet, mas antes do Bira colocar aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês amam a família? Vocês amam os seus filhos? Vocês amam os seus netos? Eu amo. Agora, eu pergunto para vocês. Érica Cocai quer acabar com a família. Aí eu pergunto para vocês, isso aí é ideologia do bem do país? Agora você vai entender por que da ideologia de gênero, por que do museu com gente nua, por que da Flip ter livros LGBT, TH, Y, J, L, M, sei lá o que. Tá entendendo? Vocês vão entender agora, só escutar rapidinho aí. Defender a família patriarcal é defender a sociedade de classe. Porque se destrói a família patriarcal, se destrói a propriedade e se destrói a própria sociedade de classe, remontando a análise de Engels da história, da origem da sociedade, do Estado, da propriedade da família. E aí se destrói, se constrói uma anarquia. E essa anarquia vai invadir e enfrentar a ordem e os tabus. Por isso será uma sociedade incestuosa. Aí se constrói uma discussão que a partir da família patriarcal, da eliminação da família patriarcal, nós construímos uma sociedade incestuosa. Porque penso eu, porque demorei para entender isso, penso eu que há uma discussão de que, como eu nos tabus mais universais, o tabu do incesto, se eu construo a anarquia e eu destruo a ordem, eu também vou destruir um dos tabus mais universais da humanidade, que é o tabu do incesto. E vão construindo a concepção de ideologia de gênero para promover o diálogo entre os fundamentalismos que foram articulados em grande medida
por Eduardo Cunha. Aí eu falo, né, pessoal? Poxa, nós somos pai de família, nós somos, muitos aí já devem ser avós que estão me ouvindo aí, como eu sou, tenho 3 netos. Um cesto, pelo amor de Deus, Érica Cocai merece respeito? Mas, para mim, ela merecia um muro de fuzilamento. Uma pessoa que tem essa ideia de incesto, acabar com a família, essa pessoa, ela merecia um paredão, gente. Sem sacanagem. Porque essa mulher não é ser humana. Essa Érica Cocai não é ser humana. Eu não sei se ela tem filho, se ela não tem, se ela é avó, se ela não é, eu não sei. Eu não sei da vida dela. Mas eu tenho a minha. Eu tenho a minha. Como o Bira tem a dele e vocês têm a de vocês. Agora, pô, peraí, Bira, deixa eu terminar. Aí, poxa, incesto, gente, acabar com a família patriarcal, que é o pai, a mãe e os seus filhos. Para com isso. Isso aí sinceramente, como eu falei, não entra na minha cabeça, esse pensamento desses comunistas não entra na minha cabeça. E eu vou falar, isso aí é acabar com toda a sociedade, entendeu? E, pô, nós prezamos pelos nossos filhos, nós prezamos pelos nossos netos, né? Nós prezamos pela família. Então, aí, meu amigo, essa Érica Cocai é ela que vai tomar naquele lugar, tá? Porque eu não penso igual ela. Né? Tá, deixa eu ser um pouco mais sucinto. Então agora vocês entenderam por que o maridinho, o namoradinho da Fátima Bernardes queria aprovar a lei de que os pais podem se casar com filhos, né? O incesto está explicado. Aprenderam também por que tinha creches que tinham pênis brincando no intervalo com as crianças. Tem foto disso. Porque tinha creche que ficava desenvolvendo funk nas crianças, fazendo com que as crianças dançassem funk para aprender, né? Assim, bate a bunda no chão, não sei o que lá. Vocês descobriram por que o MASP e outros locais aí receberam chama esse museu interativo, onde tinha um pelado com criança pegando nas partes do homem, caminhando, dando de mão dada com a mãe do lado, incentivando. Vocês entenderam porque na Flip, na folha, na ficha na Flip do Rio de Janeiro, até esqueci o nome agora, que é o acontecimento do livro lá do Rio de Janeiro, entendeu? Tinha lá uma seção LGBTQ. A Bienal do livro. Não é a Bienal, não. É a Flip mesmo de Angra, se não me engano, de Angra. Quer dizer, de qualquer maneira, vocês entenderam por que o prefeito foi o prefeito ou foi o governador? Foi o governador que mandou recolher as apostilas? Então, olha só, gente. Esse é o objetivo. Esse aqui é o ponto que nós acabamos de falar. A Cocai passou exatamente o que tem que ser feito. Aquelas pessoas vão fazer isso em nome do comunismo. Agora, a vida deles, eu garanto que a vida deles é normal. Agora, eles querem acabar com a vida da sociedade. Eu não tenho aqui, mas... Eu não tenho aqui, mas eu tinha um áudio de uma mãe que perdeu a filha para essas coisas, tanto para droga quanto de invasão de colégio no Rio de Janeiro. Ela conseguiu catar a filha dela pelo Conselho Tutelar e trazer aqui para Campo Grande, para minha terra, para Campo Grande. A guria tinha 17 anos, ela falou, quando eu fizer 18 anos eu vou voltar para lá. Aí ela tentou convencer a filha dela a ficar aqui, tentou convencer. Se ela convenceu ou não, eu não fiquei sabendo, mas a história eu sei até aí. Sumiu, ela procurava a filha dela, toda acabada, quando ela estava toda arrebentada, sem dinheiro, ela voltava para casa e a mãe dava banho, arrumava a filha, ajeitava, a filha estava boa, alimentada, vazava de novo para o mundo das drogas. Por causa desse tipo, dessa sociedade anarquista que ela quer fazer. Agora, eu recomendo, Grande Faria, que nós façamos as nossas considerações finais, porque estamos com 1h18 já de live, tá? Hoje bateu um recorde.
Vamos lá, vou passar para você aí. Pessoal, agradeço aí a atenção. Hoje nós estendemos mais um pouquinho aí, porque o assunto é sério. Como todas as lives, o assunto é sério, mas dessa vez aí eu acho que foi meio bravo, sabe? Mas nós temos que colocar a realidade aí para todo o povo brasileiro, que é um povo de família, é um povo que quer criar seus filhos decentemente, criar seus netos decentemente. Tá? Eu acho que isso aí é muito importante. Então, aí, como eu termino a live, né, junto aqui com o meu irmão, camarada, Bira, né? Pessoal, mais uma vez agradeço a atenção de todos vocês. Mas nossa união, a cada dia que passa, pelas essas barbaridades que a gente está vendo aí, essa união nossa é muito importante. União de família, tá? De coração, da coração. Um beijo no coração de vocês com o maior respeito, tá? Estamos juntos. Para defender a família, nós estamos juntos. Para defender a pátria, nós estamos juntos. Agora eu vou deixar o Bira aí fazer as considerações finais dele aí. Bira, tá contigo aí. Bom, gente, as minhas considerações finais são sempre como são, né? Elas são mesmo. Não leia em qualquer lugar, não acredite, não veja. Assim, o Faria vem com uma notícia e fala, é fake. Peraí, dou uma pesquisada aqui, já vou em alguns sites que eu confio, já vejo, ó, por exemplo, a notícia do Carlos. Carlos se afastou da política. Que nada. O cara tirou uma licença para cuidar do pai. Então, quer dizer, cuidado com o que vocês leem, cuidado com isso que vocês escutam, cuidado com esses jornalecos aí, cuidado com esses jornais de televisão. Vocês mais se desinformam do que se informam. Vocês só escutam coisa ruim. Portanto, aqui no nosso canal, a gente procura fazer um apanhado das principais notícias do dia de uma maneira bem sucinta, sem urgente, sem nada disso. Mas a gente sabe que foge muita coisa da gente. Tá na dúvida? Sai pesquisando nos canais que você confia, que hoje em dia o melhor meio de informação é a internet, são os canais que você confia mesmo. Entendeu? Não aqueles que querem ganhar vermelhinha, não aqueles que a metade do canal é intervalo, não aqueles que só querem saber de fazer dinheiro. E sim, urgente, agora, ao vivo, cuidado com isso, tá? Aí você pode estar pensando que aquilo está acontecendo e aquilo não está acontecendo. No mais, Brasil acima de tudo, minha continência por Faria para vocês, tá certo? E a gente se encontra amanhã, a gente se encontra de novo. Valeu, gente. Abraço. Falou.